A gente ouve muito falar de Freud, de Lacan, mas na hora do vamos ver, na prática clínica, como é que essas teorias que parecem tão densas realmente funcionam? É isso que a gente vai desvendar hoje, olhando para as diferenças cruciais entre os dois. A pergunta que não quer calar é: a teoria psicanalítica funciona como um manual de instruções que o analista segue à risca? Ou a coisa é bem mais complexa do que isso? Para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos pegar essa ideia da teoria como uma bússola. Depois, a gente mergulha na clínica de Freud, em seguida na de Lacan, e aí compara as duas. Para fechar, vamos falar da posição do analista e fazer uma síntese de tudo. Então, vamos lá. O ponto de partida é fundamental. Tanto para Freud quanto para Lacan, a teoria não é um manual técnico, um passo a passo. É, na verdade, uma bússola. Ela dá um norte, uma orientação ética que guia a escuta do analista. Agora, vamos para o Freud. A gente pode pensar na clínica freudiana como uma espécie de arqueologia da mente. É um trabalho de escavação, de ir atrás de significados que estão enterrados no passado. A grande sacada de Freud, que ele detalhou em vários textos, foi perceber que a nossa mente tem uma parte oculta, um lugar cheio de conteúdos reprimidos, de desejos escondidos. E o mais importante, é possível trazer isso à luz, com um arqueólogo que descobre uma cidade perdida. E como essa escavação funciona? O método é bem definido. Começa com a associação livre, onde o paciente fala absolutamente tudo que vem à cabeça. Do outro lado, o analista pratica atenção flutuante, ou seja, escuta tudo sem se prender a nada. A partir daí, vem a interpretação, para pescar o sentido oculto, e por fim, a elaboração, que é o trabalho do paciente de lidar com aquele conflito para aliviar o sofrimento. Olha só que interessante esse trecho do próprio Freud. Ele mostra direitinho o objetivo. Quando se consegue iluminar a memória que causou o sintoma, ele simplesmente desaparece. A lógica é essa, tornar o inconsciente consciente. Pois bem, aí chega Lacan e propõe um retorno a Freud. Só que esse retorno é radical. Ele pega os conceitos de Freud, mas dá um foco totalmente diferente. Para Lacan, o inconsciente não é um baú de segredos. A virada que ele propõe é pensar o inconsciente como algo estruturado como uma linguagem. O foco sai do conteúdo escondido e vai para a forma como as palavras se conectam, como um significante leva a outro, e é nesse jogo de palavras que o sujeito aparece. É exatamente isso que essa citação mostra. O que é fundamental não é o que está por trás da palavra, mas a relação de uma palavra com outra. É nessa cadeia que emerge isso que chamamos sujeito. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Para dar conta dessa complexidade, Lacan não usa mais aquele modelo simples de consciente e inconsciente. Ele cria estruturas como o nó borromiano. A ideia aqui é mostrar que a nossa experiência está sempre amarrada por 3 registros: o real, o simbólico, que é o campo da linguagem, e o imaginário. E o mais importante, não dá para soltar um sem desmanchar o nó todo. Na clínica lacaniana, o papel do analista também muda. Não se trata só de interpretar. O analista precisa ocupar um lugar bem estratégico, o lugar de objeto A, para funcionar como a causa do desejo de quem está em análise. Isso força uma mudança na relação da pessoa com seu próprio desejo. Ok, agora que a gente passou pelos dois, vamos colocar um do lado do outro para ver como essas diferenças aparecem na prática, no dia a dia da clínica. Dá para ver que a divisão é clara. Enquanto Freud foca no conteúdo reprimido e no significado, Lacan olha para o significante e para a estrutura da linguagem. O analista freudiano é um intérprete de um sentido oculto. Já o lacaniano é um operador que usa o corte da sessão, por exemplo, para pontuar uma fala e causar um efeito. E isso nos leva a 2 éticas bem distintas. A de Freud é uma ética da elaboração. O objetivo é trabalhar o conflito e reduzir o sofrimento. Já a de Lacan é a ética do desejo. O objetivo é que a pessoa se confronte com a verdade do seu desejo e se responsabilize por ele, mesmo que isso não seja o caminho para a felicidade. Tudo isso nos leva a uma questão crucial. Afinal, por que ter essa clareza teórica é tão importante para o analista? Por que isso realmente importa? Porque a teoria molda absolutamente tudo na prática. É ela que vai formar o jeito do analista escutar, é ela que vai dizer como manejar o tempo da sessão, como lidar com a transferência, enfim, é algo inseparável da própria análise pessoal do analista e que fundamenta toda a sua responsabilidade ética. Então, para a gente amarrar todas essas ideias, o que podemos tirar dessa comparação tão complexa? No fim das contas, o que fica é que nem Freud nem Lacan oferecem um mapa com um caminho pronto. Eles oferecem bússolas. Cada uma aponta para um norte clínico diferente.
mas as duas exigem do analista um treinamento muito rigoroso e, acima de tudo, um profundo compromisso ético. E isso nos deixa com uma reflexão. Enquanto uma abordagem busca resolver o conflito e a outra confrontar o desejo, a escolha dessa bússola vai alterar fundamentalmente toda a jornada de uma análise. Qual delas navega melhor essa relação tão delicada entre o sofrimento e o desejo? Fica aí a questão.